Não tem diferença nenhuma entre a morte da Esther, essa menina que estava no baile funk, e o caso da Juliana, que foi espancada dentro de um elevador. O que as pessoas parece que não conseguem entender é que essas histórias têm a mesma motivação. Os homens acham que são donos das mulheres e quando elas se recusam a ser controladas, são abatidas como um animal. Quando a sociedade for capaz de entender isso e reagir a isso, talvez as coisas comecem a mudar. Mas a discussão que eu vi foi sobre o fato da Esther estar no baile funk dentro de uma comunidade controlada pelo tráfico, que ela não deveria estar naquele lugar. Só pra gente ficar na mesma página, tá? Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi espancada e deixada na porta de sua casa. Ela chegou morta ao hospital. E ela morreu porque se negou a sair de um baile funk com Bruno da Silva Loureiro, apontado como chefe da comunidade Coreia na zona norte do Rio. Segundo a família, por causa da recusa, ela foi torturada. Segundo a opinião pública, se ela não estivesse num lugar frequentado por traficantes, ela ainda estaria viva. É a mesma lógica perversa sobre as vítimas de estupro. Se não fosse o tamanho da saia, do decote, do tipo da dança, do ambiente, do horário, da companhia, não teriam sido humilhadas, brutalizadas, marcadas para sempre. É a mesma engrenagem macabra que alimenta o sentimento de posse naturalizado por séculos, que fizeram da mulher propriedade masculina no inconsciente coletivo. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, qual a justificativa da violência sofrida pela Juliana, que foi espancada pelo namorado? Porque ela estava num elevador? E sobre a Natália, que estava grávida de 3 meses e foi carbonizada dentro de um carro pelo namorado? E a Luísa, que foi degolada dentro de casa pelo namorado também? E a Viviane, que foi morta a facadas pelo ex-marido? Ela estava dentro do condomínio onde ela morava. Isso aconteceu na frente das 3 filhas dela. Das 3 filhas. Todas essas histórias são reais, eu não inventei nada e eu posso continuar aqui. Se você ainda não está convencido de que tanto faz onde essas mulheres estavam. O ponto da nossa conversa aqui é outro. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista do Meio. Eu juro que eu gostaria de trazer temas mais amenos, mas hoje mesmo eu li a notícia de que uma mulher foi arrastada pelos cabelos pelo namorado, que depois disso fugiu e levou o celular dela embora. Ela estava num baile funk? Ela estava de saia curta? Ela estava numa rua sozinha de madrugada? Não, ela estava num posto de gasolina onde ela trabalha como frentista. Isso aconteceu na noite de terça-feira, 19 de agosto. Eu tô aqui para pedir para você me ouvir, tentar entender como todos esses casos estão interligados. Você pode pensar, mas eu jamais faria isso. Ou pensar, isso jamais aconteceria comigo. Olha, eu nunca passei por nada parecido. Eu nunca fui agredida por um namorado ou marido. Mas essa conversa não é sobre mim, ou sobre você, ou sobre algum conhecido. Todas as vezes que uma mulher é espancada, é morta por homens que se julgam donos dessas mulheres, que acreditam que têm poder sobre essas mulheres, todas nós somos agredidas, porque sim, poderia ser com qualquer uma de nós. E eu só quero que você entenda como é que essa engrenagem funciona, porque nós mulheres precisamos da ajuda de todos os homens, para que nenhum homem se sinta no direito de tratar uma mulher como um objeto e fazer dele o que quiser. Você já parou para pensar no ritual de casamento, em que o pai percorre aquele caminho ali até o altar, que pode ser dentro de uma igreja, de um salão de festas, pode ser ao ar livre, que é bem bonito, lúdico. E no final desse caminho, ele vai lá e entrega a filha ao futuro marido. Sobre o aspecto romântico, é bonito de ver, mas na prática é como se essa mulher estivesse mudando de dono. Antes o pai, o provedor, o protetor, mas também o controlador. E agora o marido. Se aquilo é só uma cerimônia para celebrar uma união, uma nova família ali que está se formando, ok, mas na prática, no inconsciente coletivo, essa mulher passa a ser controlada por outro homem. Entre um casal que entende que homens e mulheres têm os mesmos direitos e que essa mulher é livre para fazer as suas escolhas, viver como ela quiser, tudo bem. Mas o que dizer de uma sociedade em que a maioria dos homens entende um relacionamento, um casamento,
como um aval para controlar aquela mulher. E o que acontece quando esse homem percebe que essa mulher não é controlável, que ela não vai viver debaixo de um cabresto? Historicamente, a ideia de que os homens são donos das mulheres não nasceu de um desvio individual, mas de uma engenharia social muito bem azeitada, que é repetida por séculos até se tornar uma coisa totalmente naturalizada. Durante milênios, gente, as mulheres foram tratadas como propriedade literal, primeiro do pai e depois do marido. Em algumas culturas, a mulher já aparecia como posse transferível. Em outras, tinha o conceito do pátrio poder, em que o pai tinha autoridade quase absoluta sobre a esposa e as filhas. As religiões pregam desde sempre que o homem tem o dever de proteger a mulher. O detalhe é que proteção sempre foi sinônimo do quê? De tutela. Em Portugal, por exemplo, as ordenações filipinas, que ficaram vigentes ali até o século XIX, autorizavam o marido a matar a mulher em caso de adultério. Ou seja, a engrenagem patriarcal não só existia, como ela era respaldada por lei. E essa herança não se perdeu no ar. No Brasil, até a década de 1960, o Código Civil estabelecia que o marido era o chefe da sociedade conjugal, responsável por autorizar a mulher a trabalhar, abrir uma conta no banco, viajar. Sim, a gente está falando de menos de 60 anos atrás. O controle masculino não é apenas simbólico. A gente fica horrorizado com as histórias do Talibã, onde as mulheres estão perdendo cada vez mais os direitos e os homens ditam tudo que elas podem e o que elas não podem fazer, o que elas podem vestir, onde elas podem ir, a forma como elas podem viver. Mas isso, na verdade, acontecia e ainda acontece no mundo todo. Voltando ao caso do Brasil, esse controle não era apenas simbólico, era jurídico, social, econômico. Só em 2023, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro declarou a tese da legítima defesa da honra inconstitucional, ou seja, até 2 anos atrás, o homem podia matar uma mulher e alegar que tinha sido ferido em sua honra e podia ser absolvido. É esse breve fio histórico que faz com que hoje um homem ainda sinta que pode dar um corretivo numa namorada ou ensinar quem manda quando ele é contrariado. Não é uma psicopatia isolada, é um padrão que foi aprendido. A cultura de posse que atravessa séculos aí não some porque a gente passou a ter leis mais modernas. Ela persiste porque ela foi normalizada como um comportamento. Então, quando a gente fala de uma mulher que estava num baile funk dentro de uma comunidade e fala não para um traficante, não é só porque ele é um criminoso que ele manda matar. É porque, além dele querer mostrar e impor o poder dele perante uma comunidade, ele não aceita o não de uma mulher, porque ele foi ensinado assim, que uma mulher não pode dizer não. E nesse caso, essa mulher é punida com a morte. Aliás, não só nesse caso, né? A cerimônia de casamento, como eu disse aqui no início, é um exemplo claro. O gesto do pai entregar a noiva. Ele pode parecer, né, uma coisa inocente, carinhosa, mas no imaginário coletivo ele reforça uma transição de tutela. O que se celebra ali inconscientemente é a continuidade de uma lógica de posse. E quando a mulher rompe essa engrenagem, quando ela pede o divórcio, quando decide sair de casa, quando ela diz não, como aconteceu com a Esther, o que para ela é libertação, para ele é perda de território. E perda de território na cabeça desses homens exige retaliação. Não é coincidência que a maior parte dos feminicídios aconteça quando a mulher decide terminar a relação. É o momento em que o dono percebe que o objeto vai embora e ele não aceita. O mesmo vale para a violência psicológica, que é mais difícil de rastrear, mas é totalmente corrosiva. O controle sobre as amizades, as roupas, os horários, a vida profissional. O ciúme, que tantas vezes é romantizado como prova de amor, é na verdade um motor de uma engrenagem de controle. Controle. Ao longo da história, a religião e moralidade ajudaram a lubrificar essa máquina. Só pensar, maridos, amai vossas esposas, ao mulher virtuosa é a que obedece, a gente criou gerações em que a submissão feminina sempre foi tratada como virtude. A sexualidade da mulher foi
controlada para manter essa engrenagem funcionando. A mulher que desejava, que tinha autonomia sobre o próprio corpo, sempre foi demonizada. Bruxa na Idade Média, vadia no século XX, fácil nas conversas de bar até hoje. E a economia fecha essa equação. Quando o acesso ao trabalho e à renda é dificultado para as mulheres, e ainda é, né? Basta ver as diferenças salariais, divisão desigual das tarefas domésticas, que a gente sabe que é um problema, o homem se mantém como provedor e, portanto, como dono. A dependência financeira sempre foi uma corrente invisível, mas muito poderosa. É por isso que tantas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos, porque não tem para onde ir, não tem como se sustentar filhos, não tem rede de apoio. A engrenagem funciona porque não depende só da violência explícita. Ela se perpetua em piadas, em normas sociais, em pequenas permissões. O homem é assim mesmo, ele tem gênio forte, é só um tapa. Cada uma dessas frases é uma graxa que a gente passa no motor da posse masculina. A sociedade naturalizou tanto esse poder que muitas vezes as próprias mulheres acabam reforçando isso tudo, como quando cobram outra mulher que ela tem que segurar o casamento a qualquer custo, mesmo à custa da própria segurança, da própria vida. Se a gente quiser desmontar essa máquina, a gente precisa primeiro admitir que ela existe, que a gente não está falando de monstros isolados, mas de um sistema histórico que fabrica homens convencidos de que eles têm o direito de controlar essas mulheres. A gente precisa também admitir que o contrário da posse não é abandono, é parceria. Um homem não perde nada ao dividir poder com uma mulher. Ao contrário, ele ganha uma vida mais rica, mais justa, mais humana. Mas esse raciocínio ainda não é óbvio. Ainda criamos meninos que aprendem cedo, que podem decidir sobre a vida das meninas. Se essa menina pode participar do jogo da bola, se ela pode participar da conversa, né? O menino acaba julgando o uniforme da menina, né? Decide se ela pode brincar na rua também. A gente ainda repete nas músicas, nas novelas, nas piadas, nas campanhas publicitárias, que a mulher boa é a mulher que se encaixa. A gente ainda trata como exceção os homens que cozinham, não o chefe, não o cara que cozinha quando recebe os amigos, o cara que cozinha ali no dia a dia, né? A gente ainda trata como exceção os caras que dividem responsabilidade, que entendem o não como uma resposta definitiva. Por isso, cada feminicídio, cada agressão, cada violência é também um lembrete brutal. Essa engrenagem segue funcionando. E se a gente quiser de fato mudar essa engrenagem, a gente precisa que os homens parem de achar que estão apenas defendendo a sua honra ou exercendo o seu papel. Honra não se depende com tapa, amor não se mede em posse, relacionamento não é contrato de propriedade. Enquanto a gente não desmontar essa estrutura histórica, a gente vai seguir contando as mortes da Esther, da Juliana, das Natálias, das Luísas, das Vivianes. Cada uma delas com nome, rosto e história. Todas mortas pela mesma engrenagem. Pessoal, hoje eu não vou ler comentários, não vai ter café e eu também não estou trazendo nenhuma dica para o final de semana. Eu fiz esse vídeo quase me arrastando, estou com uma gripe terrível, então eu vou me poupar aqui um pouco, mas vou pedir para vocês refletirem sobre isso que eu falei e conversarem com as pessoas, compartilharem esse vídeo, deixem seu like, deixem seus comentários. Quero ler os comentários, vamos falar sobre isso, a gente precisa falar. Não dá mais pra gente continuar fazendo de conta que esse não é um dos maiores problemas que a gente vive no nosso país. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.